16 de julho. Mortos e enganados por Satanás. Qual é a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós, que nós lemos lá em Efésios 2, de 1 a 10, ontem, nós lemos isso. Resumindo, ele nos deu vida. O que Jesus fez por nós? Ele nos deu vida. Quando estávamos mortos, quando andávamos atendendo o inimigo, o príncipe deste mundo, quando estávamos fazendo a vontade da carne pecaminosa, quando éramos filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor nos amou, nos resgatou através da morte de Cristo. Agora, pela graça de Deus, estamos livres dessa morte, livres do príncipe do mundo. Não somos mais filhos da ira, somos filhos do amor. Paulo já havia descrito a salvação dos cristãos em Efésios 1 e contado resumidamente a história dos efésios. Ele contou a história da conversão deles com mais detalhes, com um enfoque mais pessoal. Contrastou a vida pecaminosa anterior com a atual dos efésios, com as bênçãos da salvação que eles receberam, retratadas como uma participação na ressurreição e ascensão e exaltação de Cristo. Efésios 2:4. A importância dessa ligação com Deus. E celebrou o fundamento da salvação, que é a graça e obra de Deus, da criação, do Deus da criação. Efésios 2:8. Essas 3 seções da passagem são resumidamente ordenadas em algumas expressões. Por exemplo, Efésios 2:5. Estando nós mortos em nossas transgressões. Essa é a primeira das 3 passagens do enfoque de Paulo. Segundo, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então veja a paridade, veja a comparação junto com Cristo. Terceiro, pela graça vocês estão livres dessa situação. Vocês têm nova oportunidade, se vocês quiserem. Em Efésios 2, 1 e 2, Paulo enfatizou a triste realidade da existência anterior à conversão de seu público, observando que eles estiveram espiritualmente mortos, praticando pecados como padrão de vida e sendo dominados por Satanás. Visto que Paulo escrevia para vivos, referiu-se a eles
como anteriormente mortos, mas num sentido figurado, logicamente. Efésios 5,14. No entanto, a dificuldade deles era real e terrível, uma vez que estiveram antes separados de Deus, a fonte da vida. E isso é uma tragédia. Ao refletir sobre o passado de seus ouvintes, Paulo identificou duas forças externas que os dominaram. As duas coisas que levavam e mantinham cativos os efésios. A primeira era o curso desse mundo, ou seja, os costumes, Efésios 2:2, e o comportamento da sociedade de Éfeso, que desfiguravam a figura humana em rebelião contra Deus. Aquele costume era satânico. A cidade toda, os turistas que vinham ali, eram enganados pelo inimigo de Deus. Satanás é descrito de duas maneiras, como a segunda força externa que havia dominado a existência anterior dos Efésios, dizendo que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2. O que significa isso? Uma vez que o ar, ou lugares celestiais, é identificado como local dos poderes sobrenaturais. Nós já vimos que tem as potestades celestiais, onde Deus fica, e tem a potestade do ar. Porque antigamente era conhecido assim, potestade do ar era nesse mundo onde tem oxigênio. Era o primeiro céu. O segundo céu era onde estavam os astros, que não tem oxigênio, não tem ar. E o terceiro céu é onde Deus habita. Era assim que era a mentalidade no tempo dos apóstolos. Então, Jesus é o príncipe do ar, ou seja, desse mundo, incluindo esses poderes sobrenaturais da potestade do ar, inclui também os malignos, as pessoas malignas, que Satanás já tem em suas mãos. Efésios 3:10. Além disso, ele é ativo aqui na terra, pois é o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Então Satanás, ele foi derrotado na cruz, mas não foi destruído. Ele só foi derrotado. Ele foi ferido mortalmente. E isso dá vitória aos filhos de Deus. E dá a garantia de que o golpe final será no juízo final, onde Satanás, seus anjos e todos os pecadores não arrependidos, os infiéis, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que isto ensina sobre a realidade desse grande conflito, dessa guerra que está tendo? Nossos olhos não conseguem enxergar, mas nós vemos o Espírito Santo nos
Abre os olhos espirituais para enxergar que essa guerra está acontecendo a todo minuto, a todo segundo, através dessas duas forças, os costumes da sociedade e o príncipe da potestade do ar, que está trabalhando com seus anjos sem parar. E posso acrescentar mais uma, que é a nossa natureza pecaminosa. Nós somos tão contaminados que mesmo que aceitar Jesus, essa natureza não sai. Nós vamos sentir vontade de pecar. Mas chegará uma hora em que Jesus Cristo tirará essa natureza pecaminosa e a vontade de pecar, assim como era a natureza de Adão e Eva. Mas o nosso conforto é que à medida em que nós nos apegarmos a Jesus, e quanto mais estivermos perto de Jesus, essa natureza terá menos influência nas nossas decisões. Como ter consolo e esperança sabendo que Jesus venceu e que podemos compartilhar de sua vitória? A vitória de Jesus é nossa. Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Jesus está diante do Pai, nós também vamos estar. Essa é a nossa esperança.